Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia. Hoje é o quarto programa da série sobre o debate entre Felipe Salto, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, e Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp, que participaram do evento Economia em Debate. Quer saber tudo o que aconteceu? Não sai daí! Vou começar falando então um pouquinho sobre o debate de hoje, o que você achou. Primeiro, sobre essa iniciativa do COFECOM, né, de propor esse debate de ideias. Olha, eu achei excelente. Eu quero parabenizar o presidente Lacerda, o vice-presidente Paulo Dantas. Eu acho muito importante, muito interessante essas coisas. Os painelistas muito gabaritados, adorei, são daqui de São Paulo, né? Um é secretário, o outro é da Fiesp, então um público e um privado, e com visões muito amplas, e a gente sempre aprende, né? Parecidas até de certo ponto, né? Cada um puxa um pouquinho mais para um lado, mas gostei demais das três visões principais, né? E gostei muito e aprendi também, né? Porque hoje que eu fiquei sabendo que a Inglaterra, a Coreia, Canadá e mais alguns outros aí criaram um BNDES, um Banco de Desenvolvimento, inspirados no BNDES do Brasil. Então, achei ótimo, a gente sempre aprende, muito bom. Como a Comissão da Mulher Economista que você lidera aqui no Corecon, pode ajudar e trabalhar com essas ideias que foram propostas aqui hoje? Olha, a gente, pela Comissão Mulher Economista, a gente faz eventos, faz muita coisa e a gente busca o perfil da mulher economista do Estado de São Paulo e no que ela pode acrescentar, o que ela pode ajudar para a economia, para o social de São Paulo e do Brasil, por que não? E agora em junho nós teremos uma live com a Luísa Trajano, a empresária, que ela vai ganhar um prêmio por empreendedora, acho que da década até, e ela vai nos falar pela Mulher Economista e vai ser um evento bem interessante, bem grandioso. Quero até convidar todo mundo. É no dia 23 de junho, das 11 ao meio-dia. Então, quem quiser assistir, quem quiser, vai ser um prazer. Bom, você mediou um encontro hoje que a gente teve de um lado Federação das Indústrias, do outro lado Governo do Estado. O que é que você achou desse bate-papo aqui? Acho que teve uma convergência de ideias bem interessantes, né? Teve uma convergência e o debate sobre o desenho das regras fiscais vai ser um tema muito relevante na próxima corrida eleitoral que a gente vai ter em 2022. Isso é quase um consenso, né, de que esse tema vai ser bastante discutido, independentemente das convicções de cada lado, das colorações partidárias, e isso é importante porque vai definir várias questões sobre o futuro dos gastos públicos e a gente merece acompanhar isso de perto, né? É um debate que talvez vá para além do debate televisivo, que é o mais conhecido, e seja debatido em encontros como esse, né? As propostas que os economistas-chefes das respectivas campanhas vão trazer para a gente aí nessa próxima corrida eleitoral. Eu diria que muitas vezes o tempo da televisão até é pouco para se ter um debate aprofundado, né? Então, a própria imprensa, eu sou jornalista, né? A gente vai ter esse papel de fomentar o diálogo nessa frente. E para a gente encerrar, se você pudesse dar um destaque desse encontro de hoje, além do fato de ter havido um debate riquíssimo, o que você destacaria? Acho que a disposição de se debater um assunto sem dogmas e também sempre disposto a ouvir outras ideias e chegar eventualmente em um ponto comum, né, entre essas ideias. Fala um pouquinho sobre esse encontro de hoje, o que você achou do debate, as exposições de ideias e as conclusões que você chegou depois dessa tarde aí. Bom, para nós que somos do sistema COFECOM, Corecons, o debate é essencial. Por mais que se tente calar os economistas, nós continuaremos sim falando, dando opinião, abrindo sempre o debate. Como foi esse de hoje aqui no COFECOM,
sobre o arcabouço fiscal, com tão importantes convidados para falar sobre esse assunto, inclusive mulheres presentes à mesa. Isso também é muito importante. Então, é uma dinâmica que a gente preserva ano após ano e que não podemos nos omitir de falarmos em economia em todos os momentos que forem necessários e cada vez que essa plenária se reúne representando os economistas de todo o Brasil. Você enfatizou a presença de mulheres na mesa, você é a coordenadora do Conselho de Mulheres aqui do Confecom, Mulheres Economistas aqui do Confecom. Fala um pouquinho o que vocês têm planejado aí para esse segundo semestre de 2022 e o que esperar aí para o próximo ano. Bom, as mulheres começaram a se organizar dentro do Conselho Federal de Economia através de um grupo de trabalho. Tem cerca de 5, 6 anos que isso aconteceu. E quando eu fui convidada a coordenar a Comissão Mulher Economista, vindo do GT Mulher Economista, eu busquei a experiência de mulheres de outras profissões. As mulheres advogadas da OAB Nacional e as mulheres engenheiras do sistema CONFIA-CREAS, né? E adaptamos o nosso programa Mulher Economista buscando uma agenda de investir que as mulheres estejam presentes nos conselhos regionais e no Conselho Federal e fazer com que as mulheres economistas do Brasil, sejam elas registradas nos conselhos, sejam elas bacharéis em economia, se vejam no nosso trabalho. Olha, o Conselho Federal de Economia tem uma comissão mulher economista que se organiza, ela quer saber qual é o perfil dessa mulher, aonde ela trabalha, o que ela enfrenta dificuldade, saber que no Brasil, por exemplo, hoje, dentro do sistema COFECOM, menos de 30% são mulheres registradas dentro do sistema COFECOM. Dentro da plenária do COFECOM e dos CORECONs, menos de 30% são mulheres que são conselheiras. Então, nós queremos atrair a atenção das jovens estudantes de economia, das jovens economistas, porque dentro do sistema COFECOM-CORECONs, a maioria das inscritas tem mais de 60 anos. Então, nós somos as profissionais com mais de 60 que estamos aqui querendo que as jovens se vejam no nosso trabalho e que saibam que, estando conosco, juntas, seremos mais fortes, mais unidas e, sim, um debate que sempre existiu, não só na nossa profissão, também em outras profissões. Nós, mulheres economistas, estamos prontas, estamos aptas a ocupar qualquer lugar dentro do sistema COFECOM-CORECONs, seja como conselheiras efetivas, seja como conselheiras suplentes, seja na presidência ou na vice-presidência. Primeiro, queria que você falasse um pouco da iniciativa do COFECOM de organizar esse debate e o que você achou do encontro. Eu acho interessantíssimo, de grande importância o COFECOM realizar esse tipo de evento, porque a economia é uma questão social, é uma ciência social acima de tudo. E essa discussão, o debate acerca dos problemas que a população, que a sociedade como um todo enfrenta, não só a população civil, mas também empresas, governo, pegar todos os agentes econômicos, a gente tem que discutir a fundo esses problemas e entender de que maneira o Estado ele pode auxiliar, né, através das suas ferramentas, do seu instrumental de políticas econômicas, a fim de que a gente possa então superar da melhor maneira possível essas falhas, esses problemas econômicos, cuidando não só do desenvolvimento econômico, mas também do crescimento econômico, né? Então, eu acho de suma importância isso. O COFECOM está de parabéns e espero que continuem os debates, não só acerca de políticas fiscais, mas de quaisquer outras áreas da economia. Roberto, os economistas precisam ser mais ouvidos? COFECOM, CORECON, SINDECOM, você acha que a gente precisa ouvir mais o que vocês têm para dizer? Sim, sem sombra de dúvidas. O economista ele é um cientista social, ele olha para a economia como um todo. Ele tem o lado social, do aspecto social, ele se preocupa com essas questões, com os problemas que afetam a sociedade, né? Sobretudo as populações mais carentes, aquelas com baixa empregabilidade, com pouco acesso à educação, aos serviços básicos, educação, habitação, saúde, segurança, enfim. Então, o economista ele olha para essas questões que afligem essas populações, mas também ele tem o lado a preocupação de promover, de pensar
de que maneira a gente poderia, então, promover também o crescimento econômico, né? O desenvolvimento econômico, que é o ganho de bem-estar social, ele só é viabilizado com o crescimento econômico, ele só se paga com o crescimento econômico. Não que... só que o economista ele tem que ser ouvido no sentido de tentar, da sociedade tentar entender como se deve balancear, como deve ser balanceado essa preocupação com as questões sociais ou questões relacionadas ao crescimento econômico. E, em meio a isso tudo, está o Estado. Então, eu acho que o economista ele tem essa visão também, né, para finalizar essa resposta, ele tem essa visão de interpretar de que maneira o Estado deve atuar, até que ponto ele pode ir, né, porque em certos aspectos existe um antagonismo entre o privado e o social. Então, o Estado ele entra aí como como um balanceador, um objeto para promover o equilíbrio, um agente para promover esse equilíbrio, né? Tentando tanto favorecer uma parcela da sociedade, o capital privado, mas também a sociedade como um todo, a sociedade civil. O economista, sim, ele tem um papel fundamental nisso. E o economista pode fazer esse meio de campo, resumindo, como você falou, em cima disso, o que é que você pode tirar de conclusões, o que é que você tirou de conclusões desse debate de hoje, das propostas sobre essa criação desse novo arcabouço fiscal para o país? Quaisquer políticas que o governo venha a adotar, ela tem que ser financiada, ela tem que ser paga de alguma maneira, e através da arrecadação, né, de tributos, né, que o governo conhece, então ele conseguiria financiar esses projetos. O arcabouço fiscal ele tem que considerar a preocupação em promover o aumento da arrecadação do governo, porque é graças a essa arrecadação que se financiam então esses projetos sociais, não só sociais, mas também de infraestrutura, né? Vou criar malha de transporte, vou criar, enfim, aí portos, aeroportos, ferrovias, enfim. Modernizar o que já existe. Então, graças a isso, saneamento básico, educação, saúde, com essa arrecadação tributária que o Estado então ele pode custear esses gastos, né, esses projetos sociais e de infraestrutura. Então, é preciso maximizar até o que puder ser feito para maximizar essa arrecadação. Em contrapartida, a gente também não pode tributar demais, porque senão, se você tributar demais, com vistas ao aumento da arrecadação, você começa a diminuir a capacidade da população, pessoa física ou jurídica, de investir ou consumir. Então, é necessário, sim, um amplo debate, bastante profundo, que tem que levar em consideração essas duas coisas: investimento, consumo, capacidade de consumo, de investimento, e também da superação, na capacidade de investimento nas políticas públicas com vistas à superação dos problemas sociais, problemas socioeconômicos como um todo. Então, não é nada simples isso, é um trabalho herculano até, né? Eu não queria estar na pele das pessoas responsáveis por isso, porque, sim, de fato é um debate extenso que deve envolver economistas, claro, sem dúvida, mas a sociedade civil como um todo, empresários de todas as áreas, das principais áreas da economia, população, governantes, representantes de sociedade, de grupos da sociedade civil, enfim, lideranças comunitárias, enfim, todos têm que ser ouvidos, têm que ser ouvidos. Até porque a realidade fiscal de uma região não é a mesma da outra, né? Então existem diferentes realidades, diferentes Brasis no nosso Brasil. Então, o que serve aqui para São Paulo não necessariamente vai servir para um outro estado, para uma outra cidade. Então, é um debate amplo e extenso e não pode nunca parar, porque também hoje a gente consegue, graças ao investimento, superar uma certa gama de problemas, mas amanhã surgem outros. Ou a gente passa para o segundo nível das prioridades, né? A gente superou a grande prioridade, mas a gente passa então a conseguir atacar os próximos. E isso necessita de um novo cálculo, um novo estudo. Foi super relevante, né? Hoje eu cheguei um pouco mais cedo aqui e realmente é um grande problema que nós temos hoje, que é essa questão fiscal. E você tem vários problemas e várias situações e aonde você tenta resolver. E o Brasil passa por uma grande dificuldade, principalmente de arrecadação, se você for
verificar, e a quantidade de pessoas que hoje, infelizmente, não tem uma ocupação, não tem um emprego, e a parte fiscal ela é importante e essencial para você reerguer o processo de desenvolvimento do país, que hoje está próximo do zero, e é importante você ter financiamento público, como foi bem colocado, associado com investimento privado, para você gerar mais emprego e aumentar e elevar o PIB. Como conselheiro do Corecon, vocês estão debatendo diariamente ou em todos os encontros sobre essas questões, né? O que você pode projetar para a gente em relação a essa questão fiscal, especialmente que a gente vai lidar em 2023 com um Congresso novo e com um governo, seja ele reeleito ou um novo presidente, um governo novo também? Sim, no Corecon nós debatemos, inclusive eu participo da comissão de Economia Monetária do Corecon, onde realizamos lives. Sou coordenador também da Comissão de Responsabilidade Social, onde discutimos essa questão. Falou, olha, nós elevamos a quantidade de pessoas que hoje estão praticamente fora da sociedade, né? Sem recursos, tendo a dependência do Estado. E aí o Corecon faz esse debate e procura soluções de trazer para a sociedade de uma maneira geral. É importante nós, economistas, termos essa responsabilidade, né, de buscar o bem-estar da sociedade. Isso daí é um foco do Corecon e é um foco do economista, principalmente. Não houve uma posição antagônica, eu acho que isso é bom de registrar, né? Houve, de fato, críticas importantes, né, relevantes e significativas sobre a condução política e econômica nacional. Né? E, obviamente, um secretário de Estado, e de um Estado tão importante quanto São Paulo, ele é fortemente influenciado pelas políticas nacionais. Né? Então, talvez houve, de fato, uma certa convergência de opinião, não houve uma divergência, a meu ver, né, significativa no que se refere à política econômica nacional, principalmente aquelas voltadas para o desenvolvimento e o crescimento econômico. Te surpreendeu essa convergência de ideias, especialmente quando eles tocaram em assuntos mais espinhosos, como teto de gastos e como o BNDES? Não me surpreendeu, porque eu também comungo da ideia que eles trouxeram aqui. Né? De fato, são pontos extremamente relevantes. Né? Há, de fato, no Brasil, grupos de economistas que pensam o contrário, e há grupos de economistas, no meu caso, né, que também comungam com a mesma ideia de que essas limitações elas não produzem efeito positivo como era esperado. Muito pelo contrário. Né? E tanto é que isso tem sido burlado, né, por formas indevidas, inclusive, com legislações que vão implodindo aquilo que seria o desejo, né, do legislador quando criou esse teto de gasto. O que esperar para a economia brasileira a partir de 2023, passadas as eleições, os ânimos mais calmos? O que a gente esperar aí para superar essa recessão, superar essa crise de desemprego? Como que o sindicato, como que o Corecon, como que a federação pode ajudar nesse passo adiante que o país precisa dar a partir do ano que vem? Bom, essa é aquela pergunta que vale 1 milhão. Não é? O que esperar? Eu espero mudanças. Não é? Se não houver mudanças, se continuar como está, certamente o país que está nesta crise, nela continuará ou ainda será mais agravada, não é, do que já está. E se a gente espera mudança, então terá que ter mudança. Há uma disputa eleitoral, 2 grupos fortes disputando a presidência do país, não é? Um trazendo a ideia da mudança e outro da manutenção do status quo. Então vai ter que ser uma escolha da população, né? E essa escolha será, no meu ver, ou a meu ver, será continua como está ou vamos produzir a mudança que o país precisa. Eu gostei do debate de hoje porque o Conselho Federal normalmente traz para debate sobre economia
pessoas do mundo acadêmico ou pessoas do mundo público. E hoje a gente teve o privilégio de trazer um economista da Federação das Indústrias de São Paulo, que de uma maneira ou outra representa a iniciativa privada, né? Esse país precisa muito da iniciativa privada. Esse país precisa muito dos investimentos e de uma gestão, de uma governança privada para as coisas serem mais certas. Com todo o respeito que eu tenho por toda a iniciativa pública, meus colegas da área pública, da gestão de governo, sem dúvida nenhuma que a iniciativa privada é super importante para a gente poder resgatar o crescimento, o desenvolvimento desse país de uma maneira com mais meritocracia. Não há dúvida nenhuma que os resultados de um crescimento, de geração de emprego, de negócios, passam muito pela iniciativa privada. E, portanto, o depoimento que foi dado hoje pelo economista Igor, que é da Federação das Indústrias de São Paulo, foi extremamente importante. E o secretário do Felipe também não ficou atrás, ao contrário, ele defendeu a austeridade, ele defendeu que tem que ter controle de gastos, para poder ter, sim, investimentos nesse país, que no final do dia gera emprego, renda e, quiçá, uma melhoria para o país todo. As suas impressões sobre tudo isso que foi debatido hoje e especialmente sobre essa questão da criação de um novo arcabouço fiscal. É o primeiro passo para a gente começar a tirar o país desse caminho de crise que a gente vem aí nos últimos anos? Não, é um passo importante, sem dúvida nenhuma. A reforma fiscal faz parte de um processo que o país precisa ter de várias reformas, né? Nós temos, foi dito hoje na palestra, um excessivo gasto com a máquina pública. A gente tem que ter um enxugamento no sentido de ter um corporativismo menor. A gente precisa de uma reforma fiscal para poder ter um equilíbrio melhor de impostos, para ter, inclusive para o investidor, um processo mais adequado e mais justo do volume de impostos que são recolhidos. É um absurdo no país ter tantos impostos, tantos controles de impostos, tantas pessoas dedicadas a como não errar no recolhimento de impostos. Então, esse debate de uma reforma fiscal que traga uma simplificação e também uma tributação talvez maior para aqueles que podem pagar mais e uma tributação menor para pessoas menos assistidas é super importante para que a gente tenha um equilíbrio até humano e justo para os brasileiros. A reforma fiscal é super importante. E como as entidades podem ajudar, Corecon, Sindicom, podem ajudar nesse debate e na proposição de ideias aí para esse próximo governo que está chegando? Não, o conselho liderado aí pelo professor Lacerda e também os sindicatos e o pessoal aqui de São Paulo especialmente, tem trabalhado muito no sentido de debater a matéria, de participar dos fóruns, de levar ideias para deputados e senadores que no final do dia fazem a legislação sobre esse assunto. Então, todo o Conselho Federal, todos os conselhos regionais são super importantes. Eu acho que o conjunto de economistas aí reunidos no dia de hoje, no dia de amanhã, debatendo a matéria e trazendo palestrantes e painelistas é super importante. E eu acho que a gente está exercendo aquele papel que nós temos que exercer, de trazer novas ideias e de colaborar no final do dia com novos arcabouços nessa área da reforma fiscal aí, pro bem de todo o nosso país aí. Ainda não acabou. No próximo programa vamos continuar mostrando tudo o que aconteceu nesse evento, o Economia em Debate. Então eu vejo você no próximo Economia Dia a Dia. Até lá!